Olá pessoal! Hoje vamos falar sobre um conceito muito importante nas análises estatísticas de artigos científicos, o valor de P. Você já ouviu falar sobre ele? O valor de P ou p-valor desempenha um papel central na interpretação de dados e na determinação de significância estatística. Mas será que ele sempre tem o mesmo significado? Vamos descobrir. O objetivo da aula de hoje é explicar o que é o p-valor, como ele deve ser interpretado em diferentes contextos e por que ele não tem sempre o mesmo significado dependendo do tipo de análise que estamos realizando. Ao final, você vai entender que, em certos casos, um valor P alto é desejável, enquanto em outros, o ideal é que ele seja baixo. O que é o p-valor? O p-valor é uma medida estatística que nos ajuda a avaliar a probabilidade de que os resultados observados em um estudo tenham ocorrido por acaso. Ele é utilizado para testar hipóteses e indicar a significância dos resultados. Geralmente, quando o p-valor é menor que 0,05, consideramos que os resultados são estatisticamente significativos, ou seja, que existe uma alta probabilidade de que diferenças encontradas entre grupos não sejam fruto do acaso. Por trás do cálculo do p-valor está a ideia de testar a hipótese nula, que representa a ausência de efeito ou associação. Se o p-valor for pequeno, como abaixo de 0,05, rejeitamos a hipótese nula, indicando que estatisticamente existe um efeito ou uma relação entre as variáveis que estamos estudando. Porém, se o p-valor for maior, tendemos a aceitar a hipótese nula, indicando a ausência de efeito ou associação. Imagine que estamos testando se um novo medicamento reduz a pressão arterial. Para isso, dividimos os participantes do estudo em dois grupos, tratados com o medicamento e tratados com placebo. Se o p-valor do nosso estudo for 0,03, podemos afirmar que é pouco provável que a redução na pressão seja apenas ao acaso, indicando que o medicamento tem um efeito significativo, do ponto de vista estatístico, em comparação ao placebo. Mas se o valor P for 0,10, isso significa que é provável que as diferenças entre os grupos avaliados tenham ocorrido por acaso, e o medicamento não tem efeito estatisticamente significativo quando comparado ao placebo. Agora, o que muita gente não percebe é que o p-valor pode ter diferentes interpretações dependendo do contexto da análise. Um exemplo clássico é em estudos de heterogeneidade. Nesse caso, o p-valor maior pode ser algo positivo, indicando que não há diferenças significativas entre os estudos, ou seja, os resultados são consistentes. Em uma meta-análise, por exemplo, um p-valor alto ao testar a heterogeneidade é desejável. Isso significa que os estudos incluídos são homogêneos, ou seja, eles têm resultados que podem ser comparados entre si. Nesse caso, um valor P maior que 0,05 indica que não há uma grande variabilidade entre os estudos, o que é uma boa notícia do ponto de vista de aplicação clínica dos resultados. Por outro lado, quando estamos avaliando se um efeito observado em um experimento ocorreu ao acaso, como no caso do novo medicamento que citamos anteriormente, é interessante que o p-valor seja baixo. Isso nos mostra que no contexto estudado há baixa probabilidade de que os resultados encontrados sejam dados ao acaso, portanto, podemos ter mais confiança na diferença ou efeito observado. Na grande maioria dos casos, buscamos considerarmos a significância estatística quando os testes fornecem um valor de P menor que 0,05. Imagine que você está estudando se a prática de meditação reduz o estresse. Para isso, serão comparados participantes com hábito de meditação e participantes sem hábito de meditação. Se o p-valor da análise da comparação dos níveis de estresse entre os grupos for 0,02, podemos dizer que a meditação tem um efeito significativo na redução do estresse, no contexto estudado. Agora imagine que estamos realizando uma meta-análise entre todos os estudos que avaliam a ação da meditação sobre o estresse. A análise de heterogeneidade entre os diferentes estudos encontrou um valor P maior que 0,05. Isso indicaria que os resultados são consistentes entre os estudos e podem ser comparados entre si. Embora seja super importante para a análise de dados científicos, a interpretação do valor de P apresenta limitações importantes. É fundamental entender estas limitações para evitarmos conclusões incorretas sobre o assunto. As limitações consistem em: não mede a magnitude do efeito nem a relevância clínica. O valor de P indica a probabilidade de obter um resultado pelo acaso, assumindo que a hipótese nula é verdadeira, mas não informa sobre o tamanho ou importância clínica do efeito observado. Exemplo, um estudo mostrou que o uso de vitamina C reduz significativamente os sintomas do resfriado, com p-valor igual a 0,01. Entretanto, essa redução foi de 6 dias para 5 dias e meio. Ou seja, embora haja diferença estatística, essa diferença é irrelevante na prática. Dependência do tamanho da amostra. Com grandes amostras, até efeitos muito pequenos e irrelevantes podem resultar em valores de P estatisticamente significativos. Já com amostras pequenas, efeitos grandes podem não atingir significância estatística, levando a falsos negativos. Dicotomia arbitrária.
O ponto de corte tradicional de 0,05 para significância é arbitrário. Um valor de P de 0,049 não garante mais evidência do que 0,051, mas na prática, muitos clínicos e pesquisadores ignoram essa arbitrariedade, levando a interpretações enganosas. Não considera vieses ou qualidade dos dados. O valor de P não leva em conta possíveis vieses, qualidade dos dados ou adequação do modelo. Resultados com valores de P significativos podem ser questionáveis se houver problemas na coleta ou análise dos dados. Para deixar isso claro, vamos comparar dois cenários. No primeiro, estamos testando se a nova dieta X ajuda a perder peso. Se o valor P for menor que 0,05, podemos afirmar que há uma boa evidência de que a dieta realmente ajuda a perder peso. Agora, em um segundo cenário, em uma revisão sistemática com meta-análise, ao avaliar a heterogeneidade entre vários estudos sobre essa mesma dieta, um valor P maior que 0,05 indicaria que os estudos não apresentam grandes diferenças entre si, o que mostra que os diferentes estudos podem ser comparados e analisados juntos na meta-análise. Então, o valor de P muda de interpretação dependendo do que estamos investigando. É importante entendermos qual a pergunta feita pelo teste estatístico. Isso vai direcionar a interpretação da conclusão fornecida pelo valor de P. Hoje exploramos o conceito de P-valor e como ele pode ser interpretado de diferentes maneiras. Vimos que um valor P baixo mostra a significância estatística de um efeito, e que sua interpretação varia de acordo com a pergunta ou as hipóteses formuladas durante o teste estatístico. Também vimos que esse recurso estatístico, embora seja muito útil, também apresenta limitações importantes, por exemplo, como não significar importância clínica do efeito observado. Entender o valor P é fundamental para a análise estatística e para a interpretação de dados de pesquisa. Ele nos ajuda a tomar decisões informadas, mas devemos sempre considerar o contexto e o objetivo da análise. Então, da próxima vez que você se deparar com um valor P, lembre-se, ele não é uma resposta simples de sim ou não. Sua interpretação depende do que você está buscando e do contexto da sua análise. Em ciência, assim como na vida, o valor das coisas muda conforme o que você deseja alcançar. Até o próximo vídeo.